Bem, pessoal, a gente vai fazer, né, continuando aí, o estudo da reta dentro da geometria analítica, tá certo? Numa das nossas aulas, a gente viu o seguinte, né, a equação fundamental da reta. Então, a gente vai partir da equação fundamental da reta e, a partir dela, descobrir outras formas de equações de reta, tá bom? Então, olha só, em um dos vídeos aí da playlist, a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem isso aqui, ó. Foi dado uma aula aí sobre equação fundamental da reta, em que a gente descobriu que, dado uma reta lá, a gente descobriu que a sua equação fundamental é essa aqui, tá? Você pode consultar aí na playlist, tá bom? Você vai ter essa aula lá. Então, a gente vai partir dessa equação fundamental aqui para descobrir outras formas de equação de reta, tá bom? Bora lá. Bem, então, ó, eu fiz o seguinte, só registrei aqui aquela equação, tá bom? Só registrei aquela equação, tá ali bem organizadinho. Então, bora lá. Partindo dessa equação, bora tentar descobrir, então, outras formas. Então, uma das formas é o seguinte, bora trazer todos os termos para o primeiro membro. Ora, quando a gente sai daqui, né, dessa expressão aqui, ó, quando a gente sai da expressão y menos 7, menos 2, x menos 1, que isso aqui é a equação fundamental. A gente sai dessa forma. Bora, né, eliminar o parênteses, não é isso? Vai ficar menos 2x mais 2, certo? Então tá aqui. Bora levar o x para lá, então a gente vai ficar com 2x, o mais y, menos 7. O mais 2, bora levar para lá, menos 2, primeiro membro, certo? Vou reduzir os termos semelhantes, menos 7, menos 2. Então, a gente vai ficar com 2x mais y, menos 7 com menos 2, menos 9 igual a 0. Pronto. Chegamos, então, ó, nessa forma bem aqui. Tá? Essa forma aqui, né? Essa forma aqui, ela é a chamada equação geral da reta. Então, a equação geral da reta é quando eu pego a equação e deixo todos os termos do primeiro membro e o segundo membro nulo, né? Termo em x, termo y e termo dependente, tá bom? Bora para mais uma forma. Bora imaginar o seguinte, bora trabalhar da seguinte forma. Bora pegar aqui, né? Bora pegar... Vamos pegar então agora essa equação aqui, tá uma forma geral, e bora fazer o seguinte, bora isolar o valor de y, tá bom? Então, isolando o valor de y, né? A gente tem essa equação, 2x mais y menos 9 igual a 0. Bora isolar o y, deixar o y, né, só aqui no primeiro membro. Y igual mais 2x passa menos 2x, menos 9 passa mais 9. Quando a gente faz isso, a gente tem mais uma forma de representar uma equação da reta, tá bom? Essa equação da reta, quando a gente traz ela aqui para essa forma, a gente diz que é a equação reduzida da reta. Pronto. Então, já viu fundamental, da fundamental a gente saiu, partiu para geral, da geral a gente saiu, partiu para a equação reduzida. A gente ainda podia ir mais adiante. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair novamente lá da equação geral e vou dar uma arrumada nessa equação aqui de um jeito proposital. Qual jeito proposital? O que eu estou querendo? Eu estou querendo da seguinte forma, que meu coeficiente x seja 1, o meu coeficiente de x bem aqui, ó, seja 1. Eu quero que o meu coeficiente de y também seja 1, ou seja, aqui é 1 e aqui é 1. E eu quero que o meu termo lá no segundo membro, também seja 1, certo? Então, eu quero montar minha equação nessa estrutura aqui, ó. Primeiro termo, coeficiente de x 1, coeficiente de 1, 1, e termo independente lá no segundo membro igual a 1. Então, vou ter que arrumar essa equação aqui. Como é que a gente arruma uma equação dessa, né? Saindo da forma geral e chegando nessa outra forma, que a gente vai já dar o nome. Ó, primeira coisa, bora isolar o valor de o termo independente. Menos 9 passa para lá 9.
0 mais 9, 9. Aí a dica é o seguinte, como eu quero que seja 1, e observei que o termo dependente aqui é 9, aqui deve ser 1, eu vou dividir toda a equação por 9. Eu sempre vou dividir pelo termo dependente, certo? Então, fazendo isso, a gente vai ter a seguinte coisa. 2x vai ficar dividido por 9. O y vai ficar dividido por 9. E o 9 vai ficar dividido por 9, certo? Então, eu tenho a seguinte coisa. 2x sobre 9 mais y sobre 9. 9 por 9 vai dar 1. Então, ó, beleza. Essa parte aqui já conseguiu. Está faltando a seguinte coisa. Está faltando o coeficiente de x ser 1 e o coeficiente de y ser 1. Só que o coeficiente de x aqui é 2, o coeficiente de y aqui é 1, então já está bom, certo? O problema é bem aqui, ó. Só que a gente vai fazer logo de modo geral. Vai que é o modo geral, né? Aqui não tem nada, já sei que é 1. Tudo bem. Bora fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui, ó, no ponto, vou armar isso aqui, ó, no ponto, deixar aqui, é uma estruturinha aqui armada. X, coeficiente 1, y, coeficiente 1, 1 que a gente já determinou. Agora a gente precisa escrever esse denominador bem aqui, ó. Aí vocês vão fazer a seguinte jogadinha. Que não é 2 sobre 9, tu vai botar a fração aqui, só que inversa. 9 sobre 2. 2 sobre 9, 9 sobre 2. Aqui seria 1 sobre 9, aqui vai ficar quanto? 9 sobre 1. Só quem sabe que 9 sobre 1 é 9. Então pronto, a gente chegou aqui, ó, em mais uma forma de uma equação. Em que essa forma dessa equação aqui, ela é chamada de equação que ela está na forma segmentária, equação segmentária, tá bom? Equação segmentária da reta. Então, a gente tem as equações fundamental, a equação geral, a gente tem a equação reduzida e tem a equação segmentária, tá bom? Equação geral. Fazer aqui um pequeno resumo do que a gente comentou ali, né? Só que de modo geral agora. A gente tem o seguinte, né? Uma das equações, equação da reta, dado um ponto e coeficiente angular, é y menos YO, m que multiplica x menos XO aqui, certo? Equação da reta, dado um ponto e coeficiente angular. Vejam o vídeo anterior, como eu já comentei, né? O vídeo sobre equação na forma fundamental. Está aqui. Agora, quando a gente está numa equação em que ela está dessa forma aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero, essa equação aqui, a gente diz que ela está na forma, equação está na forma geral, tá bom? O que é equação na forma geral? Eu trago todos os termos para o primeiro membro, ó, termo em x, termo y, termo dependente, e no segundo membro tem o termo nulo. Isso aqui é a minha equação geral. Quando eu isolo meu valor de y, eu vou ter uma expressão do tipo y igual mx mais n. Vou representar desse jeito, tá bom? Mx mais n. O que acontece aqui? A gente deixou o valor de y isolado. Quando a gente faz isso, a gente diz que essa equação aqui, ó, está na forma reduzida. Tá bom? Está na forma reduzida. Por último, quando a gente tem uma equação que ela está na forma x sobre p mais y sobre q igual a 1, certo? A gente diz que essa equação, quando está nessa forma aqui, que a gente ajusta ela desse jeito, a gente diz que a reta está na equação na forma segmentária, tá bom? Bem, pessoal, aqui a gente está com o nosso resumo, tá? Que a gente comentou agora há pouco ali, ó. Tá certo? Tá aqui um resumo que a gente fez das principais fórmulas. E bora partir aqui para um exemplo, tá bom? Eu vou tentar envolver esse exemplo com alguma dessas fórmulas. Então, bora lá. A gente tem o seguinte, ó, a equação da reta mostrada na figura a seguir é, né? Então, tá aqui a figura. Ele quer saber a equação dessa reta. A gente observando já viu que a equação da reta está representada em que forma? Pensem aí. Fundamental, geral, reduzida ou segmentária?
Dá uma pausa no vídeo aí e tenta observar qual dessas três formas que está representada aqui, segundo as opções. Pronto, beleza, bora lá. Já deu tempo, né? Então, ela está representada na forma geral, tudo bem? Vou fazer o seguinte, bora descobrir então a equação dessa reta. Eu vou fazer de um modo aqui, como eu fiz na construção das outras equações. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar a equação fundamental dessa reta. Para encontrar essa equação fundamental, a gente vai precisar da seguinte coisa. Ó, a gente vai precisar de quem? Do coeficiente angular, certo? E vai precisar das coordenadas de um ponto. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, bora partir lá da fundamental. Então, quem vai ser a equação fundamental? Y menos y0, m multiplica x menos este zerinho aqui. Não é isso? Então, olha só. Quem vai ser as coordenadas xo, yo? É qualquer um desses pontos aqui. Eu posso escolher qualquer um deles. Vou escolher esse aqui, por exemplo. Certo? Então, esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas quem? 3. Opa, perdão. Esse ponto tem coordenadas quem? 0 e 3, certo? Então, esse aqui é o nosso XO, esse aqui é o nosso YO. Quem vai ser o nosso M? Coeficiente angular de uma reta dada 2 pontos. Tem aqui na playlist, certo? Então, quem vai ser esse coeficiente angular? Isso aqui a gente já sabe quem são as coordenadas de cada um desses pontos, não é isso? Aqui é menos 4 e 0. Então, vou fazer quem? A diferença das abscissas, ó, 3 menos 0, sobre 0 menos 4. Já tem material aqui postado sobre coeficiente angular, certo? Então, isso aqui vai dar o quê? 3/4, tá bom? Então, já tem o coeficiente angular, já tem aqui ó, o coeficiente angular, e a gente já tem 2 pontos. Bora escolher um deles, bora escolher esse aqui. Então, ó, bora substituir aqui. Vou ter y menos o y que é 3, igual m, que é 3/4, e multiplica x menos 0, que é o nosso xo aqui, certo? Então, eu vou ter que y menos 3 é igual a 3/4, x menos 0 é x, tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte, bora aquela historinha lá, né? Tirar MMC, certo? Bora tirar aqui o MMC. Então, isso aqui tudo vou considerar como sendo 1. MMC entre 1 e 4 vai ser 4. Então, igual, certo? MMC 4, 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 que multiplica o numerador y menos 3 é 4 que multiplica y menos 3. Tá certo? 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 3x é 3x. Feito isso, a gente pode cancelar os denominadores. E a gente vai ficar com qual expressão? A gente vai ficar com a expressão 4 que multiplica y menos 3 igual a 3x. Certo? Então, bora fazer o seguinte. Bora eliminar esse parênteses aqui, ó, aplica distributivo. Então, vai ficar com 4y menos 12, né, igual a 3x. Eu quero todos os termos no primeiro membro. Então, vou trazer o 3x para cá. Então, a gente vai ficar com menos 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Opa, chegamos na forma geral. Termo em x, termo em y, termo dependente. Certo? E aqui, segundo membro, 0. Se a gente for observar, ó, não tem uma alternativa ainda, porque os 13 aqui está positivo. Então, basta multiplicar toda a equação por menos 1, certo? Por menos 1. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, aqui menos 3x vai ficar mais 3x, mais 4 vai ficar menos 4, e menos 12 vai ficar mais 12 igual a quanto? A 0, certo? Então, está aqui a equação, tá certo? Na forma geral. Que isso aí corresponde à letra B, tá certo? Corresponde à letra B. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, dentro da mesma questão, bora trabalhar outras ideias, tá certo? Vamos aproveitar a mesma questão.
A gente vai partir da seguinte coisa. Como já tem a equação geral, né, dessa reta aqui, ó, já tem a equação geral dessa reta aqui, a letra B, como é que seria a equação reduzida dessa reta? Tá certo? Bora fazer então a equação reduzida dessa reta. Bora partir daqui, ó, da equação geral que a gente já tem. Então, como é que ficaria? Pronto. A gente está aqui a equação dessa reta, né? Que é a equação geral. Bora partir para a equação reduzida. Ora, bora deixar o termo y sozinho, não é isso? Então, a primeira coisa, bora deixar o menos 4y inicialmente. Menos 4y igual mais 3x vai passar menos 3x, mais 12, leva lá para o segundo membro, menos 12, tá certo? Se quiser, não é obrigado, né, nesse caso, mas vamos multiplicar todo por menos 1. Então, bora só alternar os sinais aí. A gente vai ficar com quem? Com 4y igual 3x mais 12, certo? Esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo todo mundo lá no segundo membro. Então, eu tenho 3x mais 12. Esse 4 vai dividir o 3x e esse 4 vai dividir o 12. Então, vai ter a seguinte coisa, y igual, né? 3 quartos de x mais 3. Chegamos aqui, ó, na forma reduzida. Quem é essa forma reduzida? É a forma y igual mx mais n, tá bom? Só arrumar aqui, tá bem bonitinho. Y igual mx mais n. Olha só, não é assim a forma reduzida? Alguns comentários, aproveitando aqui o gráfico. Observa o seguinte, nesse gráfico a gente tem que essa reta ela é crescente ou é decrescente? Observa que ela é crescente. E na nossa equação aqui, ó, que a gente chama isso aqui de equação na forma reduzida, observa o seguinte, o valor de m, esse valor de m, ele vai nos dar justamente quem? O coeficiente angular da reta. Esse valor de m é responsável pelo coeficiente angular. Ou seja, é ele que vai me dizer que se o m é positivo, a reta vai ser do tipo crescente. Se o m é negativo, a reta vai ser do tipo decrescente. E observa que o nosso m aqui é menos 3 quartos, é um número positivo. E realmente a função ela cresce, tá bom? Outra observação que a gente tem aqui é com respeito a esse valor bem aqui, ó, o valor de n, certo? Então, quem seria o nosso valor de n aqui na nossa expressão? Nosso valor de n seria quanto? 3 positivo, 3, certo? Mas antes, o que quer dizer para nós aqui, ó, esse valor de n é o chamado coeficiente, o coeficiente linear, tá bom? M, coeficiente angular, tá bom? E n, coeficiente linear. O coeficiente angular, vamos dizer, se a reta é crescente ou decrescente. O coeficiente linear vai me representar onde o gráfico, ou ele crescente ou decrescente, tanto faz, onde o gráfico ele vai cortar o eixo y, vai dizer isso bem aqui, ó. Então, observa, na nossa situação, quanto é que vale o nosso n? N é 3? N é 3, certo? Agora, olha lá no gráfico. Olha lá no gráfico. Onde foi que o gráfico cortou? Já sabe que esse eixo é x, esse eixo é y, né? Pelo amor de Deus. Então, quem vai ser, onde esse gráfico, essa reta vai cortar o eixo y? Aqui, ó. Em que valor? No valor 3. Opa! Mas isso já é para saber de antemão. Então, equação reduzida da reta, o coeficiente de x, é o coeficiente angular, ele diz onde, se a reta é crescente ou decrescente. Esse n aqui, que é o termo dependente chamado coeficiente linear, é onde ele diz se a reta, onde a reta corta o eixo y, tá bom? Agora, bora encontrar, partindo daí novamente, bora encontrar a equação segmentária. Então tá aqui, a equação geral, bora mexer nela até chegar na reduzida, como eu fiz no probleminha agora há pouco. Então, 3x menos 4y
Jogo 12 para lá, vai ficar quanto? Menos 12. Aqui somado com 0, menos 12. Qual é a dica? A gente quer aqui que seja 1, né? Então, bora dividir todo mundo por quanto? Por esse valor que é menos 12. Então, vou ter aqui o 3x dividido por menos 12. Eu vou ter o menos 4y, perdão, dividido por menos 12. Eu vou ter o menos 12 dividido por menos 12, certo? Quando a gente faz isso, a gente vai ficar aqui com 3. Lembrando que eu quero aqui x. Eu quero chegar dessa forma, x mais sobre alguma coisa, mais y sobre alguma coisa igual a 1, certo? 1 já está beleza, já está excelente. Menos 12 dividido por menos 12 dá 1. Agora aqui que a gente tem que dar uma arrumada. 3 dividido por menos 12. Então, o que a gente faz lá, que a gente comentou, a gente inverte. 3 sobre menos 12, entrar a fração bem para cá para baixo. Menos 12 dividido por 3. Aqui é menos 4 dividido por menos 12. O que a gente faz? Dá aquela invertida. Menos 12 dividido por menos 4. Aí, bora fazer o seguinte. Bora usar só a questão aqui de bom senso. Menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. Menos 12 dividido por menos 4, menos com menos vai dar mais. 12 por 4, 3. Chegamos aqui, ó. Na nossa equação, que ela está na forma, segmentária. Beleza? Está na forma segmentária. O que a gente vai fazer agora aqui? Bora só fazer uma observação. X. Observa lá onde o gráfico corta o eixo X aqui, ó. Lembrando, já sabe disso, pelo amor de Deus. X, Y. Onde esse gráfico aqui ele corta o eixo X? Ele corta o eixo X aonde? No menos 4. Tá bom? E onde aqui corta o eixo Y? Observa, Y. Quem está embaixo do Y, o denominador não é 3? Então, corta o eixo Y onde? No 3. Não é coincidência. A equação segmentária é boa por causa disso. Por quê? Né? Esse valor aqui, ó, na equação do tipo x sobre p mais y sobre q igual a 1, esse p aqui é justamente onde o gráfico corta o eixo x. E esse q é onde o gráfico corta o eixo y. X sobre menos 4 mais y sobre 3 igual a 1. Eu nem preciso ver a construção do gráfico. Eu sei que esse gráfico dessa reta vai cortar o eixo x. Vai cortar o eixo x onde? No menos 4. Vai cortar o eixo y onde? No 3. Isso aí ajuda bastante em construção de gráfico. Por exemplo, com o gráfico fica bem determinado, quando a gente consegue determinar os dois eixos aí, determinar onde esse gráfico corta os eixos, não é isso? Então, tá aí. Beleza, tá bom? Bora aqui a mais um exemplo, tá bom? Ó, dada a equação da reta y igual a x mais b, o que a gente pode afirmar? O que se pode afirmar? A é maior que zero, menor que zero, b é maior que zero, menor que zero. O que acontece aí? Né? Então, bora lá. Dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho, mate a questão, resolva a questão. Pronto. Olha só, o que a gente falou? Que, primeira coisa, a gente tem que identificar qual forma essa equação aqui está expressa, tá certo? Em qual forma que ela está expressa. Então, essa equação ela está expressa na forma reduzida. Y igual termo em x, termo independente. Aqui trocou o m por a e o n por b, né? Mas é a mesma ideia. Quem é esse coeficiente aqui? Quando a gente diz assim, ó, y igual a x mais b. Quem é esse coeficiente de x? É o coeficiente angular, não é isso? E o que o coeficiente angular diz? Se a reta ela é crescente ou é decrescente, certo? Diz se a reta ela é crescente ou diz se a reta ela é decrescente. Só isso, vai depender do valor de a. Se o a for positivo, a reta é crescente. Se o a for negativo, a reta ela é decrescente. Quem é esse valor aqui de b? É o chamado coeficiente linear. É onde o gráfico aí ele vai cortar o eixo. É onde o gráfico aí vai cortar o eixo y. Tá certo? Tanto faz, repito, crescente ou decrescente. Tem que ver onde corta o eixo y. Então, bora para cá.
Está aqui o plano cartesiano, a gente sabe bem que é a origem do plano cartesiano. Onde ela corta essa reta aqui, né? Primeira coisa, crescente ou decrescente? Observa que a reta é desse tipo, né? Ela cresce. Então, se ela é crescente, é porque o nosso valor de A, ele é o quê? Positivo, tá bom? Então, o nosso A, para essa situação aí, nosso A, ele é positivo, que a reta cresce. Quem vai ser o nosso B? Nosso B é onde o gráfico corta o eixo Y. Observa, eixo Y, tá aqui a reta, vai cortar o eixo Y bem aqui nesse ponto, certo? Esse ponto bem aí, eu te pergunto, é um valor que se encontra no eixo Y, é um valor positivo ou negativo? Ó, se está abaixo do zero para cá, então já sabe que esse B é o quê? Negativo, tá bom? Então, pronto, acabou. O A é positivo e o B é... O A é positivo e o B ele é negativo. Qual a alternativa que a gente encontra isso? O A é isso, pensei que não tivesse. Aí ia ficar com vergonha que eu procurei e não achei. Tá bem aqui. A é positivo e B é negativo. Tá bom? Bem, gente. Então, para o estudo aí de formas da equação, basicamente é isso aqui, tá bom? Eu vou deixar algumas questõezinhas aqui para vocês. Aí, eu vou deixar o gabarito. Você vai lá, né? Pegou a questão, dá aquela pausa lá no vídeo, tá bom? Dá pausa no vídeo e tenta resolver. Terminou, vai lá e vê quem é a solução, tá bom? Um abraço. E pronto, tá aí, a primeira, começou. Dá pausa, deixa de tua moleza. Dá pausa e resolva a questão. Gabarito. Tá aí, ó. Já marcadinho lá. Letra B. Vai lá. Próxima. Exercício 2. Gabarito. Não tem cálculo nenhum, né, gente? Só perceber onde corta o eixo X e o eixo Y. Né? E a gente sabia, claro, a forma segmentária da reta. Terceiro. Pronto. Gabarito. Letra D. 2/3 e menos 4. Sugestão. Sai daqui da forma geral, tá bom? E vai para a forma reduzida, aquela y igual mx mais n. Então, aqui tu vai ter o coeficiente angular e aqui tu vai ter o coeficiente linear, tá bom? E é só. Um abraço.